Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre ti. Pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui com você em nosso canal. E mais uma vez na nossa série Pregação Expositiva ou Expositor Bíblico, onde nós falamos um pouquinho, nessa série de exposição bíblica, de algum tema dentro da área de exposição. E estamos falando sobre o porquê da pregação expositiva. Mas, antes de tudo, eu tenho que pedir a você para se inscrever em nosso canal, para clicar no sininho, para você curtir, para você comentar, para você compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais. Você pode nos seguir no Instagram, no Twitter, agora é o chamado X, e também no nosso Facebook, para que a gente chegue a muitas outras pessoas, a muitos outros ouvidos e corações com a sua ajuda, com a sua participação. Então, vem comigo para aprender um pouquinho mais sobre o porquê da pregação expositiva. Bem, o vídeo de hoje é da nossa série Exposição Bíblica. E hoje nós eu quero continuar apresentando a você o porquê da pregação expositiva para os nossos dias. E nós começamos falando um pouquinho sobre que a Bíblia, ela traz exemplos de pregação expositiva. É uma pergunta que muita gente faz. E a gente tem exemplos no Antigo Testamento, Moisés, Esdras, que são homens que trouxeram exposições bíblicas. E a gente tem no Novo Testamento o próprio Cristo, nós temos Pedro, nós temos Paulo, que fizeram pregações expositivas. Apesar da Bíblia não empregar o termo pregação expositiva, você encontra nas Escrituras esse conceito, essa comprovação bíblica. Então está muito bem conceituado e comprovado biblicamente a pregação expositiva. E a gente tem citado aqui Jason Meyer, autor de um livro, A Teologia da Pregação, e onde ele apresenta 6 argumentos que respondem esse porquê da pregação expositiva, o porquê pregar a pregação expositiva, por que esse tipo de pregação expositiva. E, na verdade, no vídeo anterior, nesta série de exposição bíblica e dentro desse tema, o porquê da pregação expositiva, eu falei dos 3 primeiros argumentos. E neste, eu quero prosseguir nos outros 3, porque é um total de 6. Bom, então vamos lá. Qual é a quarta argumentação, ou quarto argumento que Jason Meyer vai nos dizer sobre o porquê da pregação expositiva? Ele vai dizer que as Escrituras trazem muitas advertências para não distorcer a palavra de Deus e nem lhe acrescentar coisa alguma. Olha que coisa interessante. O porquê da pregação expositiva é porque, de fato, as Escrituras Sagradas trazem essa responsabilidade, vem sobre os ombros do administrador, do expositor das Escrituras, o compromisso de pregar essa palavra, de pregá-la, ou pregar a Escritura Sagrada de maneira correta, de maneira precisa, a partir do seu conteúdo. Por quê? Porque as Escrituras trazem muitas advertências na direção de não distorcer e também de não acrescentar e nem diminuir qualquer que seja o conteúdo da mesma ou das Escrituras. Segue-se, inclusive, um juízo severo quando alguém acrescenta ou remove alguma coisa da palavra de Deus. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, dizendo que se acrescentar, maldições virão, e se diminuir, não terá o direito da árvore da vida. Então, e a Bíblia também vai falar de quem distorce. 2 de Pedro, capítulo 3, 16, vai exatamente também nos dizer que há aqueles que distorcem as Escrituras e haverá também um juízo de Deus para aqueles que distorcem as Escrituras. Por isso que Martyn Lloyd-Jones, em uma das suas falas, e um grande pregador expositivo das Escrituras Sagradas, ele chegou a dizer que a regra de ouro da pregação é honestidade, ou seja, é preciso ser honesto com o texto. Então, honestidade aqui é no sentido de ser honesto com o texto, é não distorcer, não acrescentar, não diminuir. E vale dizer que a gente tem visto hoje tantos pregadores que distorcem, que aumentam ou que diminuem o que as Escrituras dizem.
Bom, Jason Meyer vai dizer qual é a quinta argumentação, ou o quinto argumento do porquê da pregação expositiva. E ele vai dizer que a pregação das Escrituras sofre algumas mudanças de acordo com o estágio específico da história da redenção. O que ele está falando é que pode parecer assim uma contradição com o que acabou de ser dito na quarta regra, mas não. O que está sendo dito é: a Escritura, no seu conteúdo e na sua entrega, ela precisa entender o contexto onde esse conteúdo está sendo entregue. Assim como na própria Escritura Sagrada, a revelação de Deus ela foi progressiva, não mudando os seus princípios, não mudando a sua verdade, não mudando aquilo que é o seu conteúdo, mas em cada contexto e em cada estágio foi preciso se entender o contexto onde se está sendo administrada e administrada essa verdade, essa palavra. Então não é o conteúdo que é mudado, é o conteúdo que é aplicado da melhor maneira possível ao contexto onde se está sendo aplicado. Então isso chama-se, na verdade, que a pregação nas Escrituras ela é tanto específica quanto ao conteúdo, como também quanto ao contexto. Então significa dizer que isso chama-se contexto da pregação. Jesus soube como fazer isso quando evangelizou a mulher samaritana, por exemplo, quando também conversou com Nicodemos nas altas horas da noite, porque a verdade foi a mesma, o conteúdo mesmo, mas ele soube como aplicar, como entregar, como fazer com que o contexto de para quem e quando está sendo entregue essa mensagem pudesse ser feito da melhor maneira possível, ou seja, com a maior e melhor eficiência para que se pudesse cumprir a eficácia dessa mensagem. E aí, em sexto e último lugar, nessas 6 argumentações de Jason Meyer, ele diz que a pregação expositiva é uma filosofia multifacetada e abrange mais que somente a teologia bíblica da pregação, mas que também abrange a teologia sistemática. O que ele está dizendo é que, quando se fala da pregação expositiva, ela tem muitas formas de ser apresentada, ela vai abranger a teologia bíblica, que é aquilo que o texto está trazendo ali, de acordo com o seu contexto, mas ela vai abranger todos os temas da teologia sistemática, ou seja, essa teologia que está arrumada em bloco, tema por tema, contexto por contexto, ou seja, a pregação expositiva ela vai, de alguma forma, abranger todas as áreas da teologia bíblica, da teologia sistemática, da teologia pastoral, do dia a dia daquele que está ouvindo a palavra dentro do seu contexto social, cultural, dentro da realidade daquela nação, daquele povo. Ou seja, a palavra de Deus, ela sendo exposta, na sua exposição, ela vai sempre ter uma palavra, uma resposta para qualquer contexto de qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer situação. É como aquele lema e tema do Pacto de Lausanne, evangelho todo, ao homem todo, em todo tempo e em todo lugar. Por isso, que todo administrador, pregador, porque é assim que Jason Meyer chama administrador, pregador de administrador, porque está administrando a palavra, então, que todo administrador, pregador da palavra se incline para a pregação expositiva, ainda que a pregação expositiva tem muitas formas de ser apresentada, tem métodos, tem maneira, por isso que ela, ao tempo que é uma filosofia multifacetada, ela também abrange muitas áreas e permite com que o administrador pregador possa ter muitas ferramentas nas mãos para poder fielmente entregar a mensagem de Deus a qualquer par de ouvidos que esteja diante dele. Por isso, se você assim foi agraciado e abençoado com essa ministração sobre o porquê da pregação expositiva, deixe seu like, seu comentário, suas críticas e compartilhe, porque, afinal de contas, esse canal também é seu.